Salve galera! Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. Obrigado você que vem acompanhando aí a aula número 1, aula número 2, aula número 3, aula número 4, sobre os aspectos gerais aí do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. Onde estamos, quantos somos e, novamente, o amigo Thiago do canal Aprende Menino. Thiago. Fala galera, eu sou o Thiago do Aprende Menino, canal de geografia onde tem aulas bem curtinhas, rápidas, diretas sobre os principais temas de geografia para você que vai fazer aquela prova, aquela atividade ou só tem alguma dúvida sobre geografia. Passa lá e se inscreve. Lembrando, o canal dele está na descrição do vídeo. Vamos então para a nossa aula número 4, distribuição da população brasileira. Para falar da distribuição da população brasileira, grandes mestres, nós temos que entender um pouquinho dois conceitos: populoso e povoado. Thiago, de fato, o Brasil é um país bastante populoso, né? Nós temos aí 206 milhões de habitantes, é um valor muito alto. Somos a quinta maior população do mundo. Mas tem uma coisa muito interessante. Essas pessoas que moram no Brasil, elas estão bem distribuídas. Nós temos essas mais de 200 milhões de pessoas bem distribuídas no Brasil, ou nós temos alguns lugares onde essas pessoas moram mais? A população brasileira ela não vai se dividir no Brasil de maneira igual. Existem áreas do Brasil que são muito mais populosas, que concentram uma maior quantidade de pessoas, e áreas mais vazias. Geralmente as pessoas vão buscar as áreas mais desenvolvidas economicamente e estruturalmente. No Brasil, a faixa litorânea e a região sudeste, principalmente a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, vão ser as áreas que concentram uma grande quantidade de pessoas. Um dos fatores que explicam também essa grande concentração populacional no litoral brasileiro deve-se também ao fator histórico, né? Afinal, foi a região de início da ocupação. Para você que estudou lá na nossa primeira aula, vocês viram que a formação do território nacional começou pelo litoral, sobretudo na região nordeste. Muito bem, Thiago. Uma vez que essas pessoas estão concentradas no litoral do Brasil, devido a vários fatores, essas mais de 200 milhões de pessoas, eu posso falar que o território brasileiro é um território populoso, mas é um território povoado? Aí é uma coisa diferente. Nós somos um país populoso. Populoso é o conceito que nós vamos usar para quando nós temos uma grande população, independente do tamanho do território. Já o conceito de povoado vai ser uma relação entre o número de pessoas e o tamanho do território. Nós somos a quinta maior população, porém o nosso país é o quinto maior do mundo. Então, basicamente, o Brasil vai ser um país populoso, mas pouco povoado. Vamos entender, povoado seria o número de pessoas por quilômetro quadrado. Se refere à densidade demográfica. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem fácil para você que está nos assistindo. Você pega o estado de São Paulo. Aliás, você pega a cidade de São Paulo. Extremamente populosa e extremamente povoada. Tem muita gente, não tem espaço para nada. É só imaginar aí o metrô da Sé às 5 horas da tarde. É um exemplo que a gente toma essa dimensão. E aí você pega esse Brasilzão deste tamanho continental e vai lá para a floresta amazônica, onde nós vamos ter aí 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Se o Brasil fosse um país povoado, Thiago, nós teríamos pessoas ocupando todo o território. Esses 206 milhões de habitantes que nós chegamos hoje no Brasil, foi do dia para a noite? A população vem crescendo ao longo do tempo. Um instrumento utilizado pelo governo para contar a população, para saber aproximadamente quantas pessoas tem, é o censo. E ele começou a ser feito a partir de 1872, lá no governo de Dom Pedro II. Naquela época, a população brasileira era muito pequena, não tinha nada a ver com a população que tem hoje. E, com o passar do tempo, a população foi crescendo, até chegar aos 200 milhões que nós temos hoje. Que fatores fizeram com que a população brasileira viesse a crescer tanto assim? As pessoas passaram a ter mais filhos, Thiago? Passaram então a ter muitos filhos e aí a população cresceu? Foi isso? Basicamente isso. Quando a gente vai falar de população, querido ouvinte, nós temos basicamente algumas outras informações que são importantes, que são as taxas de natalidade, que são o número de criança que nasce no território, normalmente no período de 1 ano.
taxa de fecundidade. É a capacidade que a mulher tem em ter filho. Então, uma taxa de fecundidade entre uma mulher dos 18 aos 30 anos é uma taxa de fecundidade boa. Depois, diminui. E a taxa de mortalidade. Aí o nome já deu a resposta, não vou nem falar. É o número de pessoas que vai morrer normalmente no período de um ano. Então, lá no começo, há muito tempo atrás, as taxas no Brasil todas eram muito altas. As taxas de natalidade eram muito altas. Então nascia muita gente. As taxas de fecundidade eram muito altas. E as taxas de mortalidade também eram muito altas. Ah, então mesmo nascendo 10 filhos por casal, né? Os nossos avós tinham 15 irmãos, nascia 15, morria 15. Então, mesmo nascendo muita gente, a população não crescia de maneira absurda. Ok, mas hoje a população cresce muito, Thiago. E é curioso que as pessoas não têm mais 10 filhos. Nós temos uma taxa de natalidade hoje no Brasil na casa de 1,6. Mas o que acontece para essa população não parar de crescer? Hoje, morre pouca gente, morre poucos recém-nascidos. Então, e ficou bem claro. Então, nasce poucas pessoas, porém essas pessoas que nascem vão demorar muito tempo para morrer. Então, a média de vida hoje no Brasil está em 72, 73 anos de idade. A média de vida no Brasil. Então, durante esses 72 anos, imagine só você que está nos assistindo. Durante 72 anos, as mulheres vão tendo um filho, mas é um filho aqui, um filho ali, um filho acolá. Então, por isso que a população vem crescendo. Uma coisa muito importante que você falou, essa diminuição da taxa de natalidade está muito relacionado à entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso foi uma grande vitória dos movimentos de inserção da mulher também na participação política, econômica, 68, cultural, né? não é verdade? Outro fator também da diminuição da taxa de natalidade é o desenvolvimento de métodos contraceptivos. O que seria isso, Thiago? São métodos que previnem a gravidez. O uso da camisinha, o DIU e uma série de outros O métodos anticoncepcional. que se tornaram populares a partir da década. E aí é o fator que explica, sim, a elevada expectativa de vida. É um conceito que a gente não falou, hein? Expectativa de vida. O que seria isso, Thiago? Expectativa de vida é a quantidade de anos que uma pessoa pode viver. Em países ricos e desenvolvidos, onde nós temos segurança, alta escolaridade e um bom sistema de saúde, as pessoas vão viver muito, como no Japão, onde as pessoas vivem em média mais de 80 anos. Se aqui no Brasil as pessoas vivendo em média 73, a gente não está muito longe. E agora em países muito pobres, onde tem violência e falta de estrutura, como a República Democrática do Congo, as pessoas vão viver em média 40. Bom, galera, eu acho que foi bastante coisa. Vamos fazer aquela revisãozinha básica. Thiago, o Brasil é um país populoso? Sim, dos mais de 200 milhões de habitantes. É um país povoado? Pouco povoado. O que é povoado? É a relação entre o número de habitantes e a quantidade e o tamanho do território, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Thiago, como foi o crescimento da população brasileira? O crescimento veio ocorrendo graças às altas taxas de natalidade e fecundidade que existiam no passado e graças às migrações que vieram da Europa, de outros países, para o Brasil. Mas nós temos essas altas taxas de natalidade hoje? Hoje as taxas diminuíram muito graças aos métodos contraceptivos, graças à liberdade da mulher, à participação da mulher no mercado de trabalho e graças à melhora da medicina. E a taxa de mortalidade? Diminuiu drasticamente, fazendo com que a nossa população viesse a chegar a esses mais de 200 milhões de pessoas. Beleza? Lembrem-se, grandes mestres, que vocês têm que copiar e responder os exercícios que estão na descrição do vídeo. É muito importante, vocês estão vendo enquanto aprende. Não se esqueça de dar uma passada lá no Aprende Menino, curtir, compartilhar. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Beleza? Beijos e até a próxima aula. Valeu!